noite a todos. Como de costume, né, na nossa casa espírita, nós fazemos uma prece inicial. O nome da palestra é Maria, Mãe de Todos. Eu coloquei essa música justamente porque eu vou falar trechos dessa música e trazer o entendimento do que é que o Raul Seixas, né, que é o autor dessa música, junto com Paulo Coelho, e ela é muito conhecida, que é chamada Ave Maria de Rua, Ave Maria da Rua, o que ele quis trazer. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito encantada, porque não conhecia que o Raul havia feito uma música tão linda para a nossa querida mãe Maria de Nazaré. E aí eu disse caramba, isso dava uma palestra interessante, né? Porque a Maria que ele fala é a Maria da rua, do mundo, né? É a que ganha o mundo para ganhar seus filhos. Então vamos fechar os olhos. Depois. Vamos fechar os olhos, vamos mentalizar nossa mãe querida, Mãe Maria, mãe maravilhosa, mãe abençoada que nos trouxe a luz do mundo, amor maternal que floresce em cada ser que se dispõe a caminhar junto ao teu filho amado. E mesmo aqueles que ainda estão tão longe do caminho, tu ainda as buscas na certeza de que em algum momento ele irá trilhar os caminhos ao Divino Mestre. Que nessa noite de hoje possamos ter a tua inspiração, mãezinha. Possamos buscar ter discernimento e entendimento das palavras para falar de ti, em teu nome, a tua história, e fortalecer cada vez mais os laços maravilhosos para contigo, pois criando esses laços também criamos o laço com o nosso querido Mestre, a nossa luz, o nosso sol de todos. Então, Mãe, que os bons espíritos, que a tua luz, a tua legião de amor nos dê a inspiração necessária, que possamos sentir a tranquilidade e a paz serena que em ti descansamos a cada oração feita à Senhora. Guia-nos, ampara-nos nessa noite e a todos os lares que nos assistem, abençoando e iluminando cada vez mais. Assim seja. Eu tô ceguinha porque eu esqueci meu óculos, né? Mas vai dar certo. A leitura aqui, ó, velha. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o óculos. Diretrizes do Evangelho. Queridos amigos, se aceito as lições do Evangelho do Cristo e tudo fizeste para pautar nossa vida por elas, tenhamos a certeza de que estaremos amparados em nossa caminhada à busca da redenção. Quem se dispõe a seguir o Mestre é como um viajor que percebe, na estrada a percorrer, a luta contra as dificuldades. Então, mune-se de entusiasmo e coragem, inclina-se a vencê-las. Ao perceber olhares hostis e sentir-se a ponto de sofrer influências desequilibrantes, harmonize-se com a prece, rogando por si e pelos agressores, possivelmente enfermos, a necessitarem de discernimento e auxílio. Não temas os desastres que a incompreensão ocasiona, porque está amparado ao cajado da luz, proveniente do mais alto. Oprimido pelas circunstâncias, à espera de soluções, não se queixe, dedique-se ao trabalho com afinco e exemplifique com a sua paciência a lição de tolerância e serenidade. Procure por todos os meios a seu alcance fazer a asepsia do ambiente compartilhado com outros, fazendo conversas edificantes, estimulando todos a construírem em si a humana bondade, para que a paz se estabeleça no coração.
esse amigo é o Espírito Eterno que vivencia as diretrizes do Evangelho. Que coisa linda, né? Porque falar de Maria de Nazaré é falar dessa pessoa que é falar desse ser que já é iluminado, é um ser crístico, mas é falar de alguém que exemplificou as palavras do Cristo, exemplificou o Evangelho em todo o seu processo de vida. Eu achei muito interessante o livro de Tia Meimei, né? Amor Perfeito, trazer isso. Então vamos começar. Gente, quando eu sempre inicio, já fiz essa palestra outra vez, eu inicio dizendo: Maria és tu, Norbélia, Maria sou eu, Maria somos todos nós. Tem uma parte do início em que ela fala, em que o Raul fala que Maria está no lixo dos quintais, está nas mesas de café farta. Quando ela está nos lixos dos quintais? Quando ela vai até a dor dos irmãos com fome e sem teto. Quando ela inspira, junto à sua falange de amor, as pessoas que têm uma melhor condição de poderem ir até lá e se sensibilizar a esse irmão. Quando ao ouvido de uma mãe em extremo desespero, sem consolo, ela inspira a consolação, a prece ao Cristo. Então ela está assim, nos lixos dos quintais. Ela está na mesa farta, até daqueles que são ingratos e que não percebem que tem tanta coisa e poderiam ser divididos. Maria também está ali, tentando auxiliar aos pouquinhos aquela consciência para que ela possa compreender que o Cristo redivivo vive em cada um de nós, pois ela é uma grande discípula do Mestre amado, trazendo o entendimento de mãe, mostrando que todos nós somos irmãos, e por isso não há nenhum merecedor a mais ou a menos. Eu vim trazer essa palestra, eu até brinco, eu digo assim, estamos numa grande pós-graduação, porque as palestras estão cada vez melhores, né? Muitos estudos e tal. E eu disse assim, eu vim trazer justamente porque eu me senti tão feliz com a renovação dessa questão da vacina, termos passado por essa pandemia, estarmos passando por ela, mas estarmos aqui firmes e fortes, né? Apesar de tantos lutos. E eu disse, quero fechar janeiro com a Consoladora, porque é ela que nos traz o consolo, né, do Filho amado. E aí, quando Maria fala isso, eu trouxe uma passagem, gente, de vez em quando eu vou estar dando umas lidas, mas eu vou ler por quê? Porque eu busquei estudos em livros. Então eu vou trazer essas leituras, porque eu acho que isso aqui é mais uma conversa, é uma troca, né, de quem lê um pouquinho, né, que quem sabe no outro momento a gente troca de quem leu, que vocês vão ler um pouco a mais a respeito disso, e também para aguçar um pouco a vontade de leitura de quem não leu. O livro Memória do Suicida, né, quando a gente fala que Maria está nos lixos dos quintais, a gente traz o livro Memórias do Suicida, onde lá é colocado claramente que Maria é a fundadora do Instituto Maria de Nazaré. É um instituto no plano espiritual que trata de todos os nossos irmãos suicidas. Ela busca, ela e sua caravana de amor. Quando eu falo de Maria, eu vou estar sempre me emocionando, porque assim, eu sou uma mariana convicta desde que nasci. Uma mariana convicta desde que nasci, e minha mãe fortaleceu cada vez mais isso, me dando de presente ela, porque eu digo que ela me deu de presente, ela não é, aliás, eu é que sou a presenteada, porque ela diz assim, Maria de Nazaré é sua madrinha, que ela falou para mim que Maria de Nazaré era minha madrinha, que ela havia feito uma oração dizendo que Maria de Nazaré era minha madrinha. Eu disse, o presente foi meu, porque eu acho que o problema aí foi ela ter que me aguentar, a bichinha, né? De tão pequena que somos todos. Mas, enfim, falar do lixo dos quintais é falar dessa mãe que vai aos vales dos suicidas ajudar e amparar aqueles que estão em total desespero, porque não pensem. Eu acho que o maior desespero de todos eles é aquele que cefa a sua vida, que não compreende,
que não compreende o que está acontecendo, né? E se maltrata, maltrata o corpo, o seu espírito através do ato do suicídio. E aí eu trouxe um trecho que eu achei extremamente interessante, que é um trecho em que ela traz, em que o Camilo pergunta a um coordenador de uma torre, dizendo assim: mas e aí? Se a pessoa não está lá naquele vale dos suicidas que vocês já estão acostumados a ir buscar as pessoas, o que é que acontece? Se ele de repente se transvia para um outro vale que vocês não conhecem e tal e tal, como é que vai ficar essa pessoa? Aí ele fala assim, ó: se a prece, a súplica é dirigida a Maria, imediatamente é expedida uma ordem aos seus mensageiros, as quais por estes distribuídos vários postos e institutos de socorro e aos asilos suicidas. Quer dizer, é uma ordem que vai a todos os postos de socorro, a todos os asilos dos suicidas, mantidos pela legião e todos aqueles que não estão naquela região, indicando aos servidores o momento das atividades em torno do novo sofredor que aconteceu aquele ato. E aí, na hora que ocorre essa ordem, porque foi feita uma súplica diretamente à mãe de todos, ela diz o nome, a nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero do suicídio ocorrido, e ela busca incessantemente aquele ser. Onde quer que se encontre, eu achei perfeito isso, onde quer que se encontre, será localizada a despeito de qualquer sacrifício. Ela não mede esforços para nos amparar. Ela não mede esforços para ir atrás daquela alma que naquele momento está perdida. E eu achei muito interessante que ele pergunta assim, né? E que ele ainda fala assim: a tarefa às vezes é muito espinhosa e árdua, carece de concurso de outros elementos da nossa mesma legião, ou estranhos a ela até. Temos o direito de solicitar, sendo prontamente atendido. E se for o caso, ainda pedimos auxílio às falanges que não têm, as falanges que ficam abaixo em moral e esclarecimento. Mas a alma não é perdida, porque a súplica a Maria é sempre atendida. Então, quando ele fala: tu estás, mãe, no tapa e no perdão, na dor causada ao outro. E aí eu tenho um esposo que ele é muito questionador. Eu falei para ele que eu ia falar isso na live. E ele disse: como é que Maria vai estar no tapa, Ana Patrícia? Como é que pode? Maria vai estar no tapa. Aí, porque eu falei assim, na insensibilidade ao outro, no sofrimento que às vezes a gente causa ao outro, Maria também está ali. E aí ele questiona assim: mas como é que pode? Como é que vai estar, né? E aí tem um outro trecho dentro do Memórias Memórias do Suicida, que é um trecho interessante em que esse mesmo coordenador fala, olha como é interessante, esse mesmo coordenador fala que de um obsessor, chefe de uma pequena falange de entidades endurecidas, extremamente maldoso, portador de múltiplos vícios, né, uma degradação moral, um criminoso mesmo, suicida também, e que seduziu várias pessoas do plano encarnado, do plano desencarnado, para poder criar essa falange, em que os crimes dele, né, foram de uma tal gravidade aos códigos da lei divina, em que já estava até esperando uma ordem do alto para que ele seja expurgado da terra, já que ele não via mais a terra reencarnar, mas que ele fosse para um outro local, né? Aí ele pega e fala assim: tal acometido seria, tal cometimento, que era no caso ser expurgado,
Todavia, seriam medidas drásticas que repugnariam à caridade e ao inimaginável amor ao nosso meigo pastor, ao nosso Mestre Jesus. Porque assim, quando você chega no limite de infringir todas as leis divinas, há um momento em que você é colocado à prova em outro planeta, e o planeta mais primitivo, mas isso é no último dos últimos instantes, assim, aquele que não tem mais jeito, sabe, assim, não dá mais para ficar aqui, porque realmente a energia não bate, e aí ele tem que ser levado para lá, e que Jesus, ele repugna esse tipo de situação, de querer já retirar a pessoa lá daquele local, ele fica tentando até onde ele pode. Mas nesse caso a situação era extremamente difícil, já estava assim numa situação assim de verdadeiro desespero. E aí o que foi que Maria fez? Ela, mesmo vendo a situação daquele espírito, ela vai, né, interceder ao Divino Filho, né, e ainda recomenda, porque essa falange sempre ataca as colônias de Maria, sempre ataca com vários irmãos, enfim, sempre ataca. E aí ela fala assim, ela vai lá, intercede a Jesus para que não mande ele para um outro planeta, mas que ela iria tentar ajudar esse espírito, e ainda pede às falanges de amor dela, né, aos irmãos que estão no Instituto, que tenham extrema paciência, meus filhos, e caridade para com esse irmão tão necessitado. Eu achei muito interessante, ela dizendo assim, e ela ainda recomenda a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor que podemos ter para com esse irmão. Então ela também está no tapa, daquele que dá no tapa, porque ela busca resgatar o ser divino que cada um de nós temos. Porque nós não se engane, nós temos um ser divino dentro de nós. E esse ser, né, esse ser divino, ela tenta trazer esse entendimento o tempo todo, em que você é sim capaz de ressignificar o seu momento, a sua situação. Em que isso é o momento, não é você. Entende? Eu estou assim. Maria sempre nos comove a trazer assim, você está assim, meu filho, você não é assim. Essa é a diferença. E ela está no perdão. Ela abraça, e ela nos incentiva a abraçarmos uns aos outros como irmãos. Quando ela se coloca, essa mãe acolhedora, né, que acolhe os sofrimentos e que pede a todos que acolham. Como é que ela faz isso? Ela faz só por palavras? Não, ela dá o exemplo. Maria sempre deu o exemplo. E eu trago, tem um livro chamado Maria de Nazaré, que às vezes algumas pessoas questionam esse livro, enfim, tem o seu lado questionável, mas tem uma parte que eu confesso que na hora que eu li, Mariana chorona, chorei, porque parecia que eu estava vendo a cena por completo. E era Maria e seu perseguidor, pois ele estava perseguindo Maria. Falanges de amor vieram a este planeta antes para fazer a limpeza da vinda de Maria de Nazaré a este mundo, pois esse ser tão divino e crístico queria trazer, como trouxe, a luz do mundo, o sol de todos, o guia e modelo da humanidade somente, né? E no meio dessa limpeza espiritual das cidades de Nazaré e ao redor, estava sendo feita toda uma limpeza, né? Toda uma harmonia, uma tranquilidade para que Ana pudesse dar a luz a esse ser tão maravilhoso. E aí, em meio a isso, existiam falanges contra a vinda dessa mulher maravilhosa, desse ser abençoado. E no meio dessas falanges havia um que era o líder de todos, né? Aquele que faria de tudo para acabar com essa limpeza e para não trazer a luz do mundo. Muito menos quem traria esta luz.
então, no meio de tudo isso, ela fez uma pequena emboscada junto às falanges de amor. Essa pequena emboscada que ela fez, de grande amor, porque a gente fala emboscada, parece uma coisa ruim, né? Mas não foi uma emboscada de amor. Ela fez uma situação em que ele ficasse completamente preso. E quando ele ficou completamente preso, em desespero, chega ela, com aquela serenidade única, com a tranquilidade e a energia que só um ser crístico é capaz de nos dar. Nesse momento, ela chega e pergunta, né? O que é que está acontecendo, meu filho? E esse homem, só com a energia dela, naquele momento ele cai. E ela o abraça e coloca no colo como uma mãe. Ela já estava maternando há muito tempo aquele irmão, aquele filho, compreendendo as mazelas espirituais que ele estava acometido naquele momento. Então ela abraça e ela demonstra nesse momento que não houve nem perdão, porque ela não se sente jamais maltratada ou com qualquer outro tipo de sentimento averso que não seja o amor. E ela nos dá, como seres rasteiros que ainda somos, nós entendemos isso como que devemos buscar o perdão. E aí ele fala assim, e gente, eu vou ter que ler esse poema, eu peço até desculpa porque vou ler, é um poema que eu tenho muita vontade de ler há muito tempo, né? Se eu chorar, faz parte, porque eu amo esse poema. E aí ele fala assim, uma parte da música, ele diz assim: tu estás no ódio e na oração. E aí eu disse, caramba, tem que ser esse poema. É o poema de Judas e Maria, no momento de ouro do Espírito Maria Dolores, psicografado por nosso querido Chico Xavier, a qual tem um amor imenso, imenso, imenso. Vou ler para cada um de vocês. Depois de muito tempo vagando, porque Judas, eu não sei se vocês sabem, mas cometeu suicídio, né? Após ter ocorrido todo aquele flagelo com Jesus. Depois de muito tempo sob o quadro sombrio do Calvário, após a morte, Judas, cego no além, errava solitário, era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorsos e sofrimentos, sentara-se a chorar. Nisso, uma nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, quer dizer, uma luz inebriante, uma pessoa harmônica, uma Cristo, né? Que ele não conseguia divisar, ele estava tão em devaneios, assim como a gente fala, estava numa psicose, né? Ele estava assim no meio de uma loucura tão grande, e nessa loucura tão grande, ele não percebia o ser que se embalava ao seu lado. Chega e afaga a cabeça do infeliz, em seguida num tom de carinho profundo, quase que em oração, por isso que ela está na oração. Meu filho, por que choras? Porque ele estava a chorar. Acaso não sabeis? Replica o interpelado, diz ele, claramente agressivo, né? Sou morto e estou vivo. Matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifícios, martírios, sangue e cruz. E em flagelos e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, ele mandou a nobre senhora. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retirai-vos, senhora, nada sabeis da mágoa que me agita.
O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama, muito calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, quer dizer, mais uma vez ela assim na terra, buscando um filho amado. Sofres, meu filho, com paciência a dor e a prova, porque ele teria que passar por essa dor, né? Já que ele cometeu suicídio, então ele teria que passar por essa prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e brandou rude pasmo. Mãe, não venhais aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar o consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ele foi atrás da mãe dele, né? E ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos e expulsou-me. A esconjuro, ainda excomungou. Chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para as zonas ruins, né? Para a zona infernal de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mãe, não me fales de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Estava em desespero. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que recuses, não me altero, meu filho. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, porque é a reencarnação, né? Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, é a grande bênção da reencarnação. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo o remansoso abrigo e dar-te-ei outra mãe. Pensa sobre isso, descansa. Ela fez uma proposta da reencarnação a ele. E ele, aí nessa hora, ele saiu daquele devaneio, daquela loucura, naquele momento, né? Naquele instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, como quem se desgarra do pesadelo atroz, daquele momento tão difícil. Ele pergunta: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela o fita olho a olho, coisa mais linda, e diz: meu filho, eu sou a mãe de Jesus e te amo, né? É lindo demais. Eu sou apaixonada por essa mulher. E aí no trecho da música ele fala: quando oramos, nos conectamos, né? E eu trago mais um trecho lindo de Maria. Essa eu vou falar apenas. Quando a gente ora, a gente se conecta com a nossa fé. A gente encontra a fé que nos irradia a energia de vida, né? E eu vou trazer Joana de Ângeles, porque a gente estuda muito ela, e eu adoro Joana. E ela fala que é justamente quando a gente se conecta com as nossas orações, né, com o Criador, com Deus, com Jesus, a gente busca o nosso self, o ser divino que existe dentro de nós. Quando nos conectamos de verdade, quando a gente faz a oração de verdade, né, aquela do coração, suplicando e pedindo muita força,
nós nos conectamos numa energia tão maravilhosa em que a gente sente o ser maravilhoso que existe dentro da gente. É o encontro com o Criador. É o encontro que a criatura tem com a criação, com o Criador. E aí eu recordei uma parte que tem no livro Boa Nova, que eu achei espetacular, capítulo 30, que fala de Maria de Nazaré, e eu acho emocionante quando Jesus vai buscá-la, né? Quando ela está desencarnando, e ele vai como se fosse, ele faz uma surpresa para ela. Jesus acho que gostava muito de fazer surpresa, né? Acho que Jesus é muito de fazer surpresas, porque ele fazia surpresas aos apóstolos e fez surpresa à mãe como se fosse um viajor, né? E ele fazendo essa surpresa a Maria, ele começa a conversar e acalentar o coração daquela mãe. E no meio do acalento, ele avisa para ela que veio buscá-la para ir às colônias celestiais, aos mundos celestiais. Porque ele diz que Deus, meu Pai, pediu para que viesse lhe buscar, pois serás a rainha dos anjos. Uma mulher notável, a rainha dos anjos. E nesse momento, né, ela não larga aqui, ela não larga a todos nós. Ela pede, porque ela sabia que não voltaria à Terra, apenas emanaria as energias como ela faz, e ela vai e pede para passar em alguns locais para lembrar de sua vida, dos momentos que teve com Jesus pequeno, com as pessoas, enfim. Porque ela até ao desencarne, ela estava disciplinada e batalhadora com as palavras, falando as palavras de Jesus, contando a história para as pessoas sobre Jesus. Ela estava evangelizando. E depois disso, ela lembra dos cristãos que estão nas masmorras esperando serem jogados às feras. E eu acho isso, assim, de uma profundidade sem tamanho. Eu lembro que eu chorei tanto, porque quando ele traz essa parte da música, que quando oramos nos conectamos, né, que é justamente quando ele traz estáis no ódio e na oração, né, e a gente já colocou sobre a questão do ódio, e na oração eu acho interessante que ela lembra deles e ela está com um coral de anjos, porque Jesus vem junto com um coral de anjos para poder levá-la. E na hora que ela vai, ela pede a essa carruagem que passe pelas masmorras e ela vai até os cristãos que estão lá, já nas tormentas, para serem jogados às feras. E eles estão muito, né, desmilinguidos, porque estão há muito tempo, porque eles... Naquela época, o imperador deixava eles nas masmorras por muito tempo para deixarem realmente eles assim, quebrados, né? E ficar com aquela tensão. Que horas, quando é que eu vou ser jogado às feras? E naquele momento, e sem comida, enfim, uma situação deprimente. E aí ela viu aquela situação e ela sentiu aquela situação toda como uma mãe muito né, que ora pelos seus filhos, e então ela sentiu a angústia, ela sentiu a dor daquelas pessoas, e ela ficou, o que é que eu faço agora por eles? Eu peço a Deus para que livre eles de tudo isso? E aí ela recorda que meu jugo é leve, meu fardo é suave. Vinde a mim todos vós que estáis fadigados. Né? E Jesus fala isso. E aí ela recordou que o Filho amado havia deixado a maior herança, a maior arma que um ser pode ter nesse planeta. Se chama a oração. A gente não tem a noção da força que tem a oração. Se tivéssemos a noção, estávamos em oração o tempo todo. E aí nessa hora, ela vai e ela diz, eu preciso dar bom ânimo a essas pessoas. E ela vai ao ouvido de uma menina e ela fala assim, canta minha filha, tenha bom ânimo, porque um cântico é uma oração. Não dizem que quando a gente canta, está orando 3 vezes? Canta minha filha, com bom ânimo. Convertemos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E essa menina não entende o que está acontecendo, mas ela simplesmente sentiu uma vontade inebriante de cantar.
E ela começou a cantar. E e isso está na história em que os cristãos iam às arenas cantando. Né? Aí eu lembrei que eu disse, caramba, tem tudo a ver quando os cristãos foram às arenas cantando e Maria está passando por ali dizendo, cante minha filha e tenha bom ânimo, porque aquele momento está difícil, mas a glória no céu é maior. E aí ele fala que Maria tem vários nomes, é Iemanjá, é Glória Cecília, é Orbélia, é Ana, é Joana, enfim, é qualquer uma, mas também é mulher, é homem, é mãe, é pai, é filha, porque Maria está em todos nós, como seres únicos que somos, ela está em cada um de nós, e ela continua cuidando de todos nós, o tempo todo, principalmente daqueles mais desesperados, daqueles que ainda não conseguiram romper, né, com os desesperos, né, e que não percebem que o desespero também passa. Porque basta o teu olhar para me calar a voz. Olha como é forte, né, essa parte que ele fala. E aí eu me lembrei quando a gente fala assim, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Quando a gente pede para que ela olhe por nós, para que ela chegue até nós através da oração, roga, mãezinha, por nós, suplica pelos teus pecadores, que tu ainda compreende que estamos nesse momento, mas que somos muito maiores que isso. Rainha dos anjos e mãe de todos nós, minha mãe, me ensina a segurar a barra de te amar. Eu acho essa parte impressionante. Me ensina a segurar a barra de te amar. Como é difícil amar Maria. Mas por que é tão difícil? Porque a gente é rasteiro, é falho, é pequeno. Porque ainda estamos engatinhando. E não compreendemos que os lutos que a gente tem na nossa vida são situações que a gente precisa passar. Do jeito que Maria precisava manter a obediência e a resignação diante do que ela passaria, sendo um ser crístico e também tendo um filho, sendo o mestre, o guia da humanidade, ter que ver aquele ser que nada tinha a se censurar no mundo, ser maltratado, espinzinhado, humilhado, assassinado, e está ali a amar todos os algozes do seu filho. Então, assim, é compreender como a gente ainda está longe, por isso que é difícil, né, segurar a barra de amá-la, porque compreender que os lutos que a gente tem, as nossas dores, os nossos sofrimentos, são situações que a gente precisa, às vezes, ter que obedecer e resignar diante daquilo. Mas não simplesmente pegar e estagnar. Porque a própria doutrina espírita nos fala sobre, tem uma parte do Evangelho que fala obediência e resignação. Duas virtudes companheiras da doçura. Maria, né? Muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento da vontade. Não, porque Maria nunca deixou de ter vontade, só que ela foi resignada aos planos de Deus. Ela estava obediente à trajetória de vida que precisava ter que passar. Nós precisamos compreender que tem situações em que a gente passa na vida em que não temos condições de mudar. E aí precisamos obedecer diante daquilo. Mas jamais fraquejar ou achar que devemos desistir, não. Mas compreender que teremos que estar serenos diante daquilo. É como a oração da serenidade nos diz, né? Que a gente precisa ter compreensão, entendimento daquilo que a gente pode mudar e daquilo que a gente não pode mudar. E ter serenidade nessa situação. E buscar ressignificar a nossa vida diante disso. Tem coisas que não dá para mudar. Não dá para você, uma pessoa que se relaciona com você e ela termina o namoro e você quer botar na cabeça de que ele tem que voltar para você, não dá. Ele só volta se ele quiser.
Eu acho que aí nesse momento é se resignar diante disso e obedecer o curso da vida. Então jamais desistir da luta, mas compreender que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, e que são todas forças ativas, jamais são passivas, mas é compreendendo, vendo isso, e dessa forma que a gente percebe, né, que a gente não está desistindo da luta, mas estamos continuando lutando. E aí tem uma parte em que Raul fala que então cantamos todos nós, mas cada um nasceu com a sua voz, com a sua história de vida, com a sua forma de ser. Cada um encontra a sua forma de ser no mundo e cada um encontra a sua forma de encontrar Maria de Nazaré. Pois a mãe sempre está de braços abertos a apoiar o filho e a acalentar, como assim ela acalentou Judas no meio do Vale dos Suicidas, pedindo para que ele pudesse ser o filho dela, pois ela estava ali como mãe, em busca desse filho. Então, cada um tem o seu caminho e cada um sabe da sua forma, da sua história, encontrar esse ser tão maravilhoso que nos apoia a cada dia, a cada súplica que nós pedimos, né? Eu estava me lembrando de um trecho, mas eu estava me lembrando de um trecho, não sei qual livro, minha memória é horrível para isso, mas acho que de André Luiz, eu não me lembro claramente, em que uma mãe pede por Maria de Nazaré, numa situação aí, vou falar bem por cima porque eu realmente não lembro, né? Se eu lembrasse eu teria colocado aqui. E ela pede muito a Maria alguma coisa que ela estava passando no momento. E aí, se não me engano, acho que era André Luiz. E André Luiz pergunta que luz era aquela que estava vindo do alto. E ele disse assim: Maria, quando suplicamos por ela, ela prontamente nos atende. Ela não espera. Ela não espera, ela não questiona, ela simplesmente ama. Aí eu me lembrei, mas eu não consegui achar essa passagem. Eu disse, eu tenho que achar um dia ela. E ela sempre nos acalenta. Então, mãezinha, segura a minha mão quando ela fraquejar e não deixa a solidão me assustar. Qual de nós nunca fraquejou? Qual de nós nunca se desesperou? Qual de nós não passou por algum luto? Às vezes não é um luto concreto de uma pessoa que faleceu, desencarnou, mas é o luto também das mudanças de vida, porque até as mudanças de vida, né, os recomeços de vida, tudo isso são lutos, né? Separações, são lutos que a gente passa no nosso dia a dia, conflitos emocionais. E aí, na Boa Nova, tinha uma coisa que eu achava que a gente só sabia dessa frase dela. Eu achava, né, que a gente só sabia dessa frase tão forte que ela coloca para Chico Xavier, dizendo assim, isso também passa. Eu achava que só tinha aparecido isso na época do Chico, quando ele pede ajuda. Mas no Boa Nova tem ela falando para as pessoas que iam lá, para os andarilhos que iam lá, e dizia, mãezinha de todos, porque foi através de um leproso que chegou e chamou ela de mãezinha. Aí disse, eu estou passando por isso, não sei o que. E ela disse, meu filho, isso também passa. Então, assim, é uma frase recorrente de Maria, em que tudo que estamos passando, em um momento, vai passar. Hoje dói, amanhã vai doer menos, daqui a alguns anos nem sei mais se existir aquela dor, porque sempre passa. Sempre passa. E ela traz isso de uma forma tão forte, que naquela época ela já falava. Então ela busca nos dar força, né? Ela sempre busca dentro de nós o divino que existe em nós. Sempre nos lembrando, meu filho, isso também passa. E aí ela não nos deixa fraquejar. E quando fraquejamos, ela está ali, estendida a nos dar colo. Se todos tivessem a convicção da mãe que temos, rainha dos anjos,
ser crístico, que ama a todos indistintamente e que nos responde a cada súplica de coração, teríamos a consciência que temos a mulher mais disciplinada, a apóstola mais fiel do Cristo e o caminho tão certo a chegar ao Filho bendito, pois ela é o caminho a chegar ao nosso Mestre, pois ela intercede por nós a cada dia. É um ser único, né, de grandes virtudes e que se faz tão humilde e tão pequeno para não despertar jamais a energia em que ela tem. E foi assim durante toda a vida junto ao Mestre, pois era um Cristo como ele, mas se fez pequena, simples, extremamente quieta no cantinho dela, para que pudesse reinar o verdadeiro Mestre do planeta Terra. Esse ser que na sua grande intimidade ficava ali, né, nos bastidores, justamente porque ela queria que tudo fosse realizado de acordo com Deus Pai Todo-Poderoso, para que Jesus reinasse esse planeta como governador dele, como assim o é, mas que ela jamais deixou de interceder pelos seus filhos. Ó minha mãe, nossa mãe, mata nossa fome para vivermos na glória do teu nome. Olha que coisa mais linda. Ele pede, ele suplica nessa música para que possamos viver na glória do nome dela. E aí eu trouxe uma passagem que eu achei linda para a gente terminar. Pensei que eu fosse esticar, eu tentei fazer os resumos, porque assim, confesso que eu ia esticar muito. Aí eu vou resumir o máximo possível. Eu procurei muitas coisas sobre Maria, mas infelizmente tem pouca, né? Porque ela se fez realmente muito silenciosa para que Jesus reinasse. E ela se mantém silenciosa no cantinho dela, ajudando a todos e amparando a todos, né? Principalmente aqueles que infelizmente ainda estão em desespero, cometendo suicídio. Mas eu busquei alguns livros, enfim, que falam detalhes, tinha outros que falavam só poucas coisas, outros só repetiam, enfim. E aí na Federação Espírita de São Paulo tinha uma história falando sobre ela, eu achei maravilhosa, mas senão eu ia ficar muito longo a palestra. E aí eu só vi essa partezinha que me chamou a atenção e que eu disse, cara, vou terminar com ela. Por essa razão, né? Por essa razão, e aí eu vou lembrar a razão de que, ó minha mãezinha, nossa mãe, mata a nossa fome para vivermos na glória de seu nome. E por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes os cânticos nos templos das diversas famílias religiosas, cristãs ou não cristãs, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E assim ficamos nós todos com Maria de Nazaré. Desejo a todos que a amem indistintamente, pois é assim que ela nos ama. E que a rosa mística de Nazaré sempre espalhe o seu perfume a cada súplica, a cada ser que implore, né, por um momento ao seu lado, pois ela está como mãe consoladora, dando a cada um de nós o seu colo maternal. Então que essa palestra, que para mim foi mais uma conversa sobre Maria, a qual amo sem distinção, possa chegar aos corações de cada um de vocês, assim como chega ao meu. Muito obrigada. Fazer a prece final, não, né? Você faz? Faço. Vamos fazer a prece final agradecendo esse momento, né? Fechar os olhos e agradecer imensamente essa mãe
que enebrie o seu amor cada um de nós, filhos ainda desgarrados, perdidos na ignorância do egoísmo, do orgulho e da vaidade, mas que suplica a cada tombo para que ela nos auxilie nessa queda, para que possamos levantar, nos fortalecer e nos iluminar. Ó Mãe querida, obrigada por mais essa noite tão linda, de energias tão maravilhosas. Aqui sentimos a bênção misericordiosa do teu amor, em que tu a cada dia nos fortalece no entendimento único e amigo, para que sigamos o Mestre amado, grande amigo e irmão maior, governador deste planeta. E agradecemos a toda a caravana de amor, a toda a caravana tua, do teu instituto maravilhoso, que ampara a todos os irmãos desencarnados por suicídio, que imploram e suplicam em fervor o teu nome. Que essa palestra seja para todos eles, que essa palestra comova a todos aqueles que possam em algum momento estar pensando nisso, para que não cometam, para que se apegue a ti, mãezinha, e sinta sempre a tua presença a suplicar: meu filho, isso também vai passar, tenha paciência, estamos todos com vocês. Assim seja.